Há muito, muito, muito tempo atrás, quando eu tinha a idade de vocês, na outra vida, eu descobri que eu gostava de contar história. Em uma biblioteca, Ana Marcondes está em pé entre estudantes sentados em um semicírculo. À esquerda dela, um rapaz faz a tradução em libras. E aí tinha uma parte, porque naquela época tinha, não sei se tem aqui, a parte que é só das crianças, aí tem a parte que é da juventude, e aí tem a parte dos adultos. Ana é branca, de cabelos ondulados, loiros e longos. Usa óculos de grau de armação escura, camiseta clara, saia mídia azul e coturnos pretos. Da parte infantil, eu comecei isso com a parte infantil. Aí eu fui para a juvenil. Eu li todos os livros da biblioteca. E isso mudou a minha cabeça. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade de letras. Ao fundo, uma mesinha com vários exemplares do livro vermelho. Ele tem título em letras brancas que ocupa toda a capa vermelha. A gente tem que trabalhar, a gente tem família, a gente casa, a gente separa, tem toda uma vida que todo mundo vive, né? E essa vida, às vezes, vai tirando a gente do caminho. Eu nunca parei de escrever, mas eu não me tornei a escritora que eu queria ser naquela época. E depois que eu trabalhei no SESC muitos anos, eu trabalhei com a prefeitura, eu trabalhei com fundo social, eu trabalhei em escola. E aí eu montei num lugar diferente, que chama Via Cultural. Alguém já ouviu falar da Via Cultural? A Via Cultural é um instituto que trabalha com educação cultural. Então, por exemplo, na escola, a gente tem química, física, matemática, um monte de professor, educação física, tal. Na Via Cultural, o que a gente tem? Artes. Então, a gente tem aula de derivas, que é ligado ao cinema. A gente tem aula de fotografia, que a gente faz foto estilo, foto portrait, fala de plano, fala de cor, branco e preto, como que faz luz, como é que faz sombra. A gente tem aula de teatro, de expressão corporal. A gente tem aula de restauração, né? Porque é uma coisa importante para a gente tem casa, a gente tem coisas que às vezes quebram, e daí como é que a gente faz? Joga fora? Não, a gente conserta. Então tem várias técnicas para consertar várias coisas, enfim. Aí tem aula também de história da arte, de ética e cidadania, de arquitetura, tudo ligado a uma construção de um pensamento artístico. E sabe o que tem também? Escrita criativa. E aí, com isso, eu retomei o trabalho meu de escritora. Então, a vida da gente, ela não é uma coisa reta. É uma coisa toda construída conforme a gente vai vivendo. A gente tem planos, mas muitas vezes os planos vão se mudando, certo? A escrita é uma das coisas mais importantes na comunicação da gente. A gente canta, a gente dança, a gente faz um monte de coisa, mas se a gente for pensar, para a gente cantar e dançar, alguém escreveu uma letra, certo? Alguém escreveu uma música. A música também é uma escrita, né? Quando você pega as notas e você organiza ela, é como se você estivesse escrevendo também. Então, também é uma forma de escrita. Quando a gente vai fazer uma prova, a gente também escreve aquilo que a gente aprendeu. Pode ser uma prova simples de português, ou pode ser de inglês, ou pode ser de física, ou pode ser de química. A gente tem que ler também. E a gente também tem que interpretar aquilo que o professor está perguntando. Então, tudo, na verdade, se você parar para pensar, está ligado com a escrita. E toda a história do homem, toda a contação de história, porque cada livro que a gente vê aqui
conta uma história, de verdade ou de imaginação. Né? Tem histórias que são a história de verdade mesmo, das coisas que aconteceram, mas aquela pessoa que está contando, que é um historiador, ele está contando mais certo, mais da forma mais correta, que ele conhece aquilo que aconteceu. Hoje a gente sabe que essas pessoas que também contam essas histórias que de fato aconteceram, também tem uma narrativa que é pessoal, do grupo social que ele está, de como ele pensa, né, de quem está pedindo para ele escrever aquela história. Então, sempre que a gente vai ler um livro, a gente tem que saber que a pessoa que escreveu, ela também tem uma vida, uma memória, uma história que também influencia a escrita dele. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês sabem o que é roteiro? Roteiro. Alguém? O que é roteiro? É um bagulho que você vai fazer, você já tá escrito que você... Caralho, É quase isso. é que eu esqueci. Quando você vai escrever, você faz um pré-pensamento organizado, um rascunho, quem falou? Rascunho? Isso, um rascunho. Só que o rascunho é uma coisa assim, é como se você estivesse tendo várias ideias. Agora, se você faz um roteiro, como é que a gente começa? Se a gente fosse fazer um roteiro, como é que a gente começaria? A primeira coisa que a gente tem que ter... Posso dar um exemplo? Pode. Hoje na escola... A Sandra, que é uma tia da escola, ela falou, hoje você vai pro intervalo, do intervalo vocês vão subir pra sala, e da sala vocês vão pro parque. É um roteiro. É um roteiro. É um roteiro, exatamente. E o que quer dizer esse roteiro que a Sandra fez? Qual é a ideia principal do roteiro? A função é avisar, mas qual é a ideia? Organizar. O quê? Organizar vocês. Né? Então, o que ela fez? Ela criou uma ideia. Eu vou organizar a saída dos alunos. Então, esse é o ponto principal da ideia dela. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou sair de casa, eu preciso me vestir, certo? Então, eu faço um roteiro de manhã. Eu vou levantar, vou escovar o dente, lavar a cara, tomar banho, me vestir, aí eu vou sair. Isso vai ficando na cabeça da gente. E aí passa a ser uma coisa natural, mas é um roteiro. Onde mais tem um roteiro? Por exemplo, o percurso. Qual é o percurso que eu vou fazer da minha casa para a escola? Que rua que eu vou pegar? E se estiver chovendo? Como é que eu vou fazer? Então a gente vai fazendo mini roteiros no nosso dia a dia o tempo inteiro. O escritor faz o quê? Ele escreve, mas antes dele escrever, ele tem que ter uma ideia. Certo? Então, por exemplo, se vocês quiserem, por exemplo, se você quiser escrever um texto, aí você está em aula, o professor fala assim, olha, é tema livre. O que você escolheria para escrever? Não sei, inventário não. Inventário, você consegue ir no microfone, porque aí você fica gravando para ela responder. Sim, por favor. Peraí. Ana entrega o microfone para uma garota de pele clara e cabelos lisos. Eu disse que inventaria na hora. Você inventaria na hora da onde da sua cabeça ia sair essa invenção? De alguma coisa que você conhece? Sim, talvez. Talvez. Se você não conhecesse, você ia inventar como? Criando. Então vamos lá, criando aonde o quê? Porque, por exemplo, o tema livre é a coisa mais difícil que um professor pode fazer com um aluno. Tá? Quando o professor fala assim, vocês vão escrever sobre a sala de aula, o seu cachorro,
uma viagem de férias. Quando você tem um tema para escrever, é fácil. Quando você vai criar, é muito difícil. Então, por exemplo, se você fosse escrever, você também iria criar na sua cabeça? Garoto negro, de cabelos pretos. Você ia criar o quê? Fala aqui pra gente poder gravar. Então, esse não sei é que é um problema. E aí, às vezes, a gente fica olhando aquela folha de papel e aquela folha de papel ela se torna inimiga. Inimiga da nossa criatividade, porque a gente não sabe. Então, uma dica que é assim fundamental. Tema livre, escreva sobre alguma coisa que você goste muito ou que você conheça muito. E aí você cria em cima. Por exemplo, eu gosto muito de gato. Eu gosto de gato. Eu tenho gato. A vida inteira eu tive gato, desde pequenininha. Acho que eu já tive mais de 50 gatos. Não ao mesmo tempo. Então eu conheço o comportamento do gato. Aí se eu pegar o tema que eu conheço, que é livre, né? Tem um tema livre para escrever. Então eu vou falar sobre gato, que é um bicho que eu conheço, que eu tenho. Aí eu vou criar um nome para esse gato, uma personalidade, eu vou criar uma história, eu vou fazer uma relação minha com esse gato. Pode ser uma relação fantástica. Eu posso chegar e falar assim, que esse gato ele cresceu tanto que ele não cabia no meu quarto. Seu quarto não é minúsculo, né? Não, a gente pode criar. Não é? A gente não pode criar qualquer coisa. Porque num livro de ficção, a gente pode criar qualquer coisa. Então a gente pega um tema que a gente conhece, alguma coisa que a gente goste, que a gente se relacione, entendeu? E aí a gente cria. Um gato de 2 metros, um gato que não cabia na minha cama, que quebrou na minha cama, que começou a comer muito, ele foi crescendo, aí eu tive que esconder ele debaixo da coberta, ele não cabia mais debaixo da cama, e aí a gente vai criando. Ou a gente pode fazer também uma história sobre o que a gente gostaria de fazer nas férias, ou em casa, ou uma mudança. Quer dizer, a ideia do escritor, ele nasce de uma coisa. E eu estou falando isso porque, na verdade, vocês não precisam pensar em ser escritores. Mas, sempre que a gente, por exemplo, quando vocês crescerem um pouco mais e vocês falarem assim, eu vou arrumar um emprego, a gente tem que fazer um roteiro para fazer uma entrevista. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar alguma coisa para fazer uma entrevista. Então, dependendo do que a gente está pensando, tudo na vida é uma coisa que a gente pode planejar, a gente pode imaginar, a gente pode criar e a gente pode roteirizar, porque esse roteiro, essa preparação é o que vai fazer a diferença naquilo que a gente estiver depois fazendo e entregando. Né? Hoje na escola, vocês estão terminando mais um ano. Vocês já terminaram as provas? Quase todas. Quase todas? Acabando. Todo mundo já passou de ano? Porque tá ficando doente. Acho que só falta a prova de geografia, né? Vocês estão praticamente passados de ano, então parabéns. Nem todas. Não, mas né, tá ali, tem uma provinha mais aqui, uma recuperação ali, mas tá tudo indo, certo? Eu queria perguntar por que vocês acham que esse livro chama Vermelho? Radar por dentro. Ele tem essa cor, eu vou passar aqui. Ana segura um exemplar do livro. Por que você acha que esse livro chama Vermelho? Não sei. Criatividade. O que você acha? Eu não sei. Se fosse uma prova, se tivesse que dar uma opinião, qualquer opinião. Bom, não tem ideia. Será que ele é petista? Ana curva os lábios para baixo e observa os estudantes. Bom, a história do livro.
Exato. Tem a ver com a história do livro. Eu falo Ele já falou. Parece que todo mundo fala. Eu acho que tem a ver com sangue também. Tem a ver com sangue também. Eu falo. Uma pessoa. Tem a ver com uma pessoa. Não quer falar. Ah, fala. Não quero falar, não. Sou eu. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o tema do livro, talvez. Tem a ver com o tema do livro. Segundo eu falo. Tem um desenho ali que faz que esse pode ser uma dama de vermelho. Olha, vamos lá. Olha lá, olha aqui, olha a dica. É uma peça de xadrez. A letra R do título do livro é formada por uma peça de xadrez. Você repetiu o que eu falei, viu? Vamos lá. O que mais? Que mais? Só que o microfone. É no Que microfone. mais? Eu acho. Eu acho que deve ser uma dama que é cor vermelho. Vamos lá. Vamos indo. Quer falar? O que vocês acham? O que você acha? Ana mostra o livro para um dos estudantes. Eu ri. É uma rainha de vermelho. Vai agora, a gente passa pra mim. Bom, Quando a gente entra numa livraria e a gente vai comprar um livro, a primeira coisa que a gente olha é a capa. Certo? Então, na capa, você tem uma palavra bem grande, você vê, não tem desenho, mais ou menos, porque tem essa peça de xadrez aqui no R. E o que é a palavra vermelho? Se a gente separa, será que a palavra vermelha está separada? Vermelho. As sílabas que compõem o título estão dispostas em coluna. Vermelhor, quem falou? Acabei de falar isso. Ela que tinha falado. Ele que tinha falado que você fez. Vermelhor. Pior que foi. Aí vocês viram que esse livro, ele está fechado no plástico. Isso aqui chama Xirink. Ana pega outro exemplar envolto por um plástico Esse transparente. fechamento na gráfica chama Xirink. E ele fecha o livro assim, por quê? Porque quando ele vai para uma livraria, ele vai dar a sensação de que só você que está pegando esse livro. Esse livro, quando você abriu, é só seu. Ele saiu da gráfica, ninguém mexeu nele. Você vai abrir, você vai ver tudo que está aqui dentro pela primeira vez. É uma página intacta. Isso é uma das coisas. Passa para o pessoal ver também. Ela entrega o livro envolto por xirinque para um garoto sentado na ponta do semicírculo. Para higienização. Isso é uma das coisas que na pandemia pegou muito. Porque as pessoas queriam o livro, mas não queriam que o livro viesse manuseado, aquela coisa toda. Com o plástico passa também um álcool e você tem o seu livro saído da gráfica sem vírus, sem nada, limpinho, aquele tipo de coisa. Enfim, quando a gente tem a capa, e a capa já, você olha para ela, quando a gente vira a contracapa, a gente tem mais dicas do livro que está ali dentro fechado. E aí tem uma sinopse, que é muito parecida com o roteiro, que é uma historinha. E aqui ele fala assim: 6 mulheres se apresentam no cotidiano em meio à rotina da cidade de São Paulo. Os elos vão se formando conforme as narrativas se esbarram. Todas, distintas em suas vivências, sentem a pulsação que as move. Os dias e as noites se sucedem, assim como as situações que prendem o leitor ao fio que faz compasso, com pisadas ritmadas e misto de sentidos. Esse roteirinho já dá uma ideia. Esse resuminho já dá uma ideia. Gente, olha. Conversa aqui. Isso todo livro tem atrás, certo? Vocês sabem disso também. Bom, e aí na hora que você abre o livro? Ana põe o microfone sobre uma mesinha de projetor e abre um exemplar.
Esse livro. Você precisa falar com Ela deixa cair o marca-página e o pega do chão. Na sequência, mostra o livro aberto. Ele tem uma página vermelha aqui dentro. Aí ele abriu outro texto, tá vendo que é tudo vermelho? A segunda e a terceira capas e as orelhas do livro são vermelhas. Ele tem desenhos e ilustrações dentro dele. Ana folheia o livro e mostra algumas ilustrações. Porque nessa história, vocês vão ganhar um livro cada um. Uma intérprete de Libras fala com Ana, que volta a pegar o microfone. Depois vocês vão ganhar um livro cada um, tá? Esse livro, quando a gente escreve primeiro para a gente e depois para os outros, certo? Qual é, uma pergunta, gente, qual é a primeira intenção de um escritor de livro de ficção? Qual é a primeira intenção? Alguém lá? O que o escritor quer quando ele escreve? Ana entrega o microfone para uma Prender a aluna. atenção do leitor. Prender a atenção do leitor para ele ler cada vez mais e não deixar de ler, ler até o final, do início até o fim. A coisa mais importante é exatamente isso. Ninguém escreve para si, escreve para o outro. Né? Ele quer contar uma história que para ele é importante, ou que passa algum ensinamento e que vai chegar no outro. E aí ajudar a vida desse outro a se tornar melhor. Eu acho que o escritor, ele sempre quer passar conhecimento. Ele quer passar história. Ana chama a atenção de um garoto que está com a cabeça abaixada. Ele levanta a cabeça. Bom dia. Eu sei que de manhã é difícil, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se a gente fizer um jogo, vocês já escreveram uma história na hora? Vocês nunca fizeram isso? A gente começa assim, você vai contar, não, você vai falar uma frase. Uma frase, e ele vai continuar. Ela entrega o microfone para um aluno na outra ponta do semicírculo. Qualquer frase. Hoje, amanhã, ontem, agora, o gato, meu sapato, qualquer frase. Minha bike. Minha bike. Continua. Vou levar no conceito. Vou levar para o concerto. Isso. Falei. Agora. Ah, tá. Eu falei, levei. Minha bike tá sem roda, eu vou levar para o concerto. Para arrumar. Para arrumar. Para arrumar. Vai esperar. Não, vai esperar. É só uma palavra. Fala, Gabriel. É só uma frase. Para arrumar. Minha bike Vou levar. tá Assim, quebrada. vou pintar de rosa. Concerto. Oi? Eu vou pintar de rosa. Nossa, vai pintar de rosa. Junto com o roxo. Nossa, que lindo. Para conseguir andar. Perfeito. Acabou. Eu consegui andar. E o que que... Não, mas tem que ter um problema nessa história. Né? Porque a história começou muito bem. Né? Eu vou levar para concerto, vou pintar de rosa e roxo. E aí... Tenho que arrumar o freio. Não. Não, eu sei continuar a história. Tenho tanta coisa para arrumar, mas estou sem grana. Pronto, este é o problema. Muito bem, o ápice da história. Como é que vai ser? Joga pra cá que nós termina. Joga pra cá que nós termina. Joga pra cá, joga pra cá. Não, calma aí, deixa eu ver. Ele quer terminar. Não, né? Peraí. Bom, deixa eu só pegar o problema aqui.
O problema é o ponto alto dessa história. Como é que vai acontecer para arrumar o dinheiro para você dar para pintar a pintura? Vamos pedir pra minha mamãe. Vamos fechar? Tem que ter a solução agora. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vai que eu senti. Mas eu tô ficando. Não, tem que se a solução. Vai ter. Os estudantes passam o microfone entre si. Fala que você. Calma, parou, né? Você que vai falar. É que eu não. Então deixa o Lucas falar. Já não. Fala na outra. Você tá sem dinheiro. Pouco que tem que esperar. Não, fala, calma. É. A mamãe dele, né? Três histórias de vocês? Mas você pode ajudar. Você que é escritor. Então, tem várias saídas para isso. Tem várias saídas. Você pode. Vou ir trabalhar para conseguir pagar. Dá certo. Isso que você vai. Você vai história? Bom, então se a gente fosse falar que a gente tem, por exemplo, uma história, uma narrativa que foi construída. Que é de rosa e roxa. Ué? De rosa e roxo. Daí você vai vender. Agora quem ganhar uma coisa que tem que fazer. Ah, verdade, dá outra. Pronto. Entendeu? Se a narrativa da história vai mudando, a gente vai adaptando também. Porque, por exemplo, a história delas foi transformar uma bicicleta que estava quebrada, deixar com uma pintura bonita, Botar o freio. do jeito que elas acham que é bonito, mas essa parte delas é a contribuição delas, pessoal. Aí eles vão me vender. Aí vocês pegam e falam assim, pronto, vou vender para uma moça que gosta de rosa e roxo, vou pegar esse dinheiro e vou fazer o quê com o dinheiro? Comprar outra bike melhor. Pai, Pronto. investimento. Então, assim, a ideia, quando a gente constrói uma ideia, a ideia ela tem que ter sempre 3 pontos. Gente, ó, presta muita atenção nisso. A gente tem que ter o começo do livro. Nessa história que vocês contaram, a gente tem um personagem que é o dono da bicicleta. Certo? Certo? O dono da bicicleta, ele não está aparecendo, mas ele está fazendo toda a ação acontecer. O livro está aberto na frente. O problema é que ele não tinha dinheiro, que é a segunda parte importante da história. Né? Então você tem o começo da história, o personagem e daí o problema. Depois que você soluciona o problema, você tem uma coisa chamada desfecho. Desfecho é o fechamento do processo, é o fechamento da história. Né? É o que você vai fazer com aquilo que você contou. Que aí a gente fechou essa história falando o quê? Eu vou vender a bicicleta e vou comprar uma melhor. Eu vou consertar uma coisa. O enredo é esse. Eu tenho uma coisa que é um problema para mim, uma bicicleta quebrada. Só que esse problema ele está oculto. Né? E ele aparece quando ele fala, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, qual é o desejo? O desejo de uma bicicleta nova funcionando. Então, o que ele vai fazer no percurso da história? Ele vai conseguir construir uma forma dele arrumar dinheiro para comprar a bicicleta que ele quer. Certo? Então, isso é criar uma história. E isso a gente faz na vida da gente. O que eu queria fechar essa conversa com vocês é exatamente isso. A gente, na vida, a gente tem histórias nossas, histórias para contar e histórias para construir. Construir uma história é uma coisa muito importante. A gente vive o tempo inteiro construindo histórias. E se a gente um dia quiser ser escritor, a partir dessas histórias que a gente está construindo, a gente pode começar a fazer as escritas. O livro, ele se faz com isso, com método, com pensamento e com vivência. Aqui está todo mundo vivo? Sim. Aqui todo mundo está fazendo um monte de coisa? Então vocês têm um monte de história para contar. Vocês leem? Vocês gostam de ler? Quem gosta de ler aqui? Bastante, assim, que lê bastante. Um garoto ergue a mão. Isso é muito, muito, muito legal. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente tem ideia.
E na hora que vem aqueles temas ou aquelas situações que a gente não sabe como fazer, as ideias aparecem, porque a gente lembra de alguma coisa que a gente leu. Entendeu? Vou perguntar para vocês duas coisas agora. Quem gostaria de fazer alguma pergunta sobre como que escreve um livro? O que precisa para escrever um livro? A pergunta é, dentro disso, quem quer perguntar alguma coisa a esse respeito? O que precisa, sabe? Tipo, qual é? Além do autor. Vocês sabem como é que é o processo de escrita de livro? O tempo. Mas vem aqui um pouquinho, Ana, vem aqui um pouquinho. Laís e Ana Paula vão até a frente e param ao lado de Eu Ana escrevi esse Marcondes. livro, esse é o 5º livro que eu escrevo. Ele foi um prêmio de literatura. Mas escrever o livro, quando a gente termina o livro ele não está pronto, ele não está editado. A gente precisa de um processo para poder botar ele na prateleira de uma biblioteca. A Laís e a Ana trabalham comigo, o Vitor que está me filmando, né, o Rodolfo que está ali atrás. A gente tem uma equipe com 10 pessoas. Nós somos amigos. Cada um tem uma habilidade. Qual é a sua habilidade, Laís? Nesse livro, eu ajudei a organizar os eventos. Laís é branca, de cabelos ondulados e castanhos. Vocês. Eu também li antes de ser lançado, foi muito legal. Deu para pegar todo o processo, dar opinião nas imagens, na capa, né? Todo mundo opinou bastante. E também organizei para a gente gravar, convidei o Vitor, convidei o pessoal da acessibilidade também. E essa foi a minha parte nesse livro. Eu trabalho com comunicação. Ana Paula é branca, de cabelos lisos e realmente loiros. desde o começo para decidir capa. A Ana discutiu com a gente desde que você tem que escolher desde o papel que vai usar, desde a cor da capa, desde que formato vai ter sinopse dentro, fora, outra capa. Tem um monte de decisões assim do livro em si. E aí depois tem as ações que a gente fez no livro, que é o lançamento, coquetel de lançamento, um bate-papo com vocês, a gente vai ter oficina de escrita, a gente vai ter um podcast, vai ter várias ações que complementam esse lançamento. Então a gente tem que organizar tudo isso, tem que convidar as pessoas, tem a parte das redes sociais também, que hoje em dia não se faz nada sem estar nas redes sociais para divulgação. Estou atrás de convidados, porque a gente vai fazer podcast, que também vocês vão poder ouvir depois no Spotify, vai ter podcast do livro, está tendo uma trilha sonora do livro, tem vários subprodutos, digamos assim, várias outras coisas que fazem parte desse lançamento. Então a gente trabalha em conjunto, ninguém faz nada sozinho, é uma equipe. Então é isso, a gente faz cada um pedacinho. E eu acho que é por aí, né? E tem um editor, tem uma pessoa que vai corrigir, não é assim? Porque você tem que ver o português, tem que ver se está certo. A pessoa vai diagramar na página, ou seja, como é que vai ser dentro da página que vai aparecer, onde vão ficar as ilustrações. Tem um monte de coisa para resolver do livro. E todo mundo ajuda a construir esse produto, né? Tudo na vida, no resumo dessa conversa, é um pouco sobre isso. Tudo na vida é processo. E processo e trabalho no coletivo. A gente tem talentos que a gente pode mesclar com os talentos dos amigos. Se eu sei escrever e a minha amiga sabe fazer correção, e a minha outra amiga sabe fazer a parte da comunicação, e a minha outra amiga sabe fazer a parte do desenho, e aí a gente vai se unindo e a gente monta um projeto junto.
Porque, assim, é muito melhor a gente trabalhar em equipe do que a gente trabalhar sozinho. Então, o que eu falo para vocês é assim, primeiro, acreditem nas ideias. Segundo, criem em cima, principalmente daquilo que vocês conhecem. Né? Então, assim, a verdadeira história criativa é aquela que é construída em cima de coisas que a gente ou viveu, ou leu, ou estudou, ou foi no lugar e conheceu, ou alguma coisa que a gente goste e que a gente queira experimentar e que os outros experimentem. Então, assim, saia de um lugar confortável para vocês de conhecimento. E daí vocês constroem essas narrativas, essas histórias com amigos. Peçam ajuda, peçam opinião. Opinião é muito importante. Eu vou falar o porquê que essa capa é vermelha, essa cor vermelha. Tá? O vermelho, além da história do vermelhor, porque isso aqui é um romance distópico. Ele não é um romance que usa o tempo linear, ele usa um tempo circular. O que é isso? O tempo circular, ele está ligado com as coisas que vão acontecendo e vão sucedendo em movimentos circulares. Que é começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim. Mas vocês vão ver no final do livro que esse começo, meio e fim não é aquilo que vocês pensam. É quase um mistério. Tem várias dicas no meio do livro. Então, quando vocês forem ler, leiam com atenção. E tem várias coisas aqui que mostram alguns caminhos, que vocês podem perceber aonde que ele vai chegar. Mas não leiam o final, porque senão vocês vão perder toda a magia do livro. Tá? E ele é vermelho porque, da mesma forma que o movimento do tempo aqui é circular, não é linear, é o vermelho do sangue. Né? É o vermelho do sangue que nos mantém vivos. Né? Então é o que dá a ânima para a gente estar aqui atuando. A gente tem um corpo, esse corpo funciona, né? Porque a gente está vivo. E o vermelho do sangue, né, quer contar isso. E também tem o vermelho que está ligado ao feminino, porque é história de mulheres. Não é história de mulheres só para mulheres, é história de mulheres para homens também, tá? Tem uns meninos que passeiam aqui pelo livro, mas é para vocês entenderem um pouco do pensamento feminino, certo? Então agora eu vou distribuir os livros, vou agradecer a atenção de vocês, espero que vocês escrevam muitas histórias, que vocês possam aproveitar um pouco a ideia desse romance para entenderem também que a história ela é escrita de diversas maneiras, ela não precisa ser uma historinha como a gente está acostumada, né? E principalmente pensem que a gente tem muitas vidas para viver. Tá? Isso é uma dica também do livro, tá bom? Eu queria agradecer a vocês todos que estão aqui. Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Ou a gente pode passar para distribuir os livros, fazer assinatura. O que vocês acham? Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta, de agradecer. Eu acho que foi bastante proveitoso. Obrigada. Eu que agradeço. Os estudantes formam uma fila e Ana Marcondes, sentada em uma cadeira amadeirada, autografa os exemplares. A biblioteca tem paredes brancas, estantes repletas de livros, uma tela para projeção e piso de tacos.